Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês vão ver, pessoal. Assim, ó, vou fazer esse vídeo o mais sucinto possível. É sobre um resumo do mês de janeiro, algumas informações que o João me passou. Eu vou questionar ele sobre alguns números ali que eu acredito que tá entre Camobi e o centro, tá algum número é de Camobi, outro é do centro, mas eu vou questionar. Também, se vocês identificar algum, já me falem aqui no grupo. E também vou trazer algumas atividades referente à forma que a gente vai se ajustar no controle dos gastos. E sobre o que a gente vai, eu acredito que vocês já estão fazendo, mas a gente vai estar mais intenso otimizando as vendas, que são referente ao que a gente já tinha conversado sobre a plataforma da F5, que é acompanhamento das metas, né? Que a gente vai reformular, botar para uma meta alcançável agora, até o final de fevereiro. Eu vou ajustar para vocês, vou passar agora no início da semana. Se der, acredito que até amanhã já vou fazer isso. O Fábio me deu um auxílio, eu vou colocar amanhã já, explanar para vocês já terem esses números, porque daí fica fácil para executar, porque é baseado em números que já foi feito durante o mês. Então, assim, não tem como não dar, tem como não dar certo. E tirar essa mentalidade, né, não, esse número é muito alto. Vamos alcançar o número que já foi alcançado no mês, né, um pouquinho a mais, mas já foi alcançado. E, e continuar fazendo essas atividades de botar meta lá, estimular o pessoal. E o principal, nos gastos, a gente vê semanalmente ali e jogar conforme a gente está faturando. Eu vou mostrar para vocês aqui o mês de janeiro e também a projeção, a organização que eu estou colocando para o mês de fevereiro. Cadê? Não se aí, rapaz. Aparece isso aí, tia. Aqui, ó. Toma o que te mandaram. Tá aqui, pessoal. Ó, os números. Aí, legal. Para poder ver assim. Aí vocês estão vendo aí, né? Aqui é o mês vamos aqui, ó, para Mobi, mês de janeiro, certo? Ó, aqui o mês de janeiro, que foi já botado em prática. Isso aqui já foi feito em janeiro, tá? O que é o principal para vocês entenderem? Que é custo administrativo, com pessoal, geralmente são custos que já estão fixos. Então, a gente consegue alterar alguma coisinha muito básica, com algumas economias de pessoal, algumas economias com energia, né? Não pagar não dar hora, não pagar hora extra, não contratar free, se alguém faltar. Então, a gente consegue economizar muito pouco.
Mas o que realmente a gente consegue economizar e fazer a diferença é nas despesas operacionais, que são onde vocês mais têm que atacar. Porque na despesa que é fixa já, são um aluguel, essas coisas que são, isso é difícil a gente conseguir, mas se tem como, melhor ainda, show de bola. Aí que faz uma baita de uma diferença. Então, essas que são operacionais, vocês têm semanalmente como ajustar. E o que é fixo é só mensal. Então, durante a semana, é esse o trabalho que a gente vai ter, de ter esse cuidado com esses gastos operacionais. Agora, para vocês terem uma noção aqui em Camobi, no que teve, ó, a gente teve no mês de janeiro, uma venda 134, gastos operacionais 67, isso na referente a percentual é o que vocês precisam CDT, porque isso que vai fazer a diferença. Aqui, se vocês analisarem, ó, esse campinho aqui, ó, ele dá o que é o ideal, tá, para manter um ponto de equilíbrio. Se a gente tiver despesas operacionais abaixo de 47%, está sendo muito eficiente a gestão. Entendeu? Se vocês tiver gasto com embalagem menor do que do que 1,95% do faturamento, isso aqui é baseado no faturamento. Por exemplo, a gente faturou aqui, ó, vamos botar no ponto de equilíbrio, 197, mas dos 197, 47% é só despesa operacional. Entenderam? É gasto que é insumo, é energia, é embalagem, é manutenção, é material da limpeza. 47%. Agora, se eu for mais eficaz e conseguir economizar isso, eu negociar com o meu fornecedor, eu otimizar a produto da limpeza, eu gastar menos em energia, gastar menos gás, não ter manutenção, eu diminuir essa porcentagem, a minha gestão está sendo eficaz. Agora, se eu aumentar, que nem foi o caso agora aqui de Camobi, no mês de janeiro, eu não estou sendo tão eficaz. Esse daqui é o ponto de equilíbrio. Não é o ideal. O ideal é menos. É o ponto de equilíbrio, onde eu vou conseguir pagar as contas. Agora, se ele subiu, eu gastei demais. Alguma coisa não está legal. E nesse caso aqui, ó, a gente vai identificar, por exemplo, a limpeza foi um caso que automaticamente subiu. Eu faturei menos e gastei mais. O Maurício faturou menos e gastou mais com limpeza. Quase o dobro. Não faz sentido. Se eu vendi menos, automaticamente eu tive um fluxo menor, então eu vou ter que gastar menos. Aqui é um ponto de relevância, ó, tem que ser revisado. Outro, manutenção. Opa, o que está acontecendo? Ó? Gastou 3 vezes mais do que deveria, porque a média, a gente já vem estipulando, que houve? Está ficando, o material não está sendo bem cuidado, está tendo muita queda de energia, está muito velhos os itens, o pessoal não está tendo cuidado e está deixando quebrar. O que está acontecendo? Tem que ser, isso é o horário, é o ponto que a gente tem que revisar para que não aconteça mais. Tá um mês, não, mas é o seguinte, eu fiz agora, eu gastei um pouquinho a mais, mas daqui vai ficar uns 3, 4 meses, eu não vou ter custo nenhum praticamente. Beleza, isso é gestão. Mas a gente tem que ter essas informações e analisar o que a gente está fazendo, tá? Então, o importante é vocês terem essa porcentagem aqui na mão. Por exemplo, que foi muito eficaz. O Maurício conseguiu aqui, ó, a embalagem. Muito bom, foi eficaz. A probabilidade, o ideal, a meta, é ser menor, né? Mas o ponto de equilíbrio é em torno de 2% do que fatura é a embalagem.
e ele conseguiu botar no mês de janeiro um 0,7% do que faturou, ele comprou embalagem. Muito bom. O que pode ter sido? Tem um estoque, foi bem aproveitado, não foi jogado material fora, foi conseguido um desconto, aí é a eficiência do gestor. Mas aqui foi muito bom o que o Maurício conseguiu fazer, economizou muito. Outra coisa foi o insumo, conseguiu economizar um pouco, não deu tanta diferença, né? 33% é 33%, bem pouquinha diferença, de zero, alguns quebradinhos ali, mas no valor geral, baseado no que faturou, você manteve, então tá bom. Agora, o que a gente tem que analisar é o seguinte, aqui, ó, que eu notei de diferença, uma coisa que, não, que a gente tem que analisar mais sério, é o produto de revenda. Por quê? O produto de revenda é um item que a gente compra para revender. Então, é um produto que a gente tem à disposição. E se eu não tenho produto à disposição, eu não vou ter venda. Então, a gente tem que estar bem equilibrado. Então, a gente não pode economizar tanto nisso, mas também não pode gastar demais para que a gente não compre o produto que não vai ser vendido. O ideal é comprar o produto na semana que ele saia naquela mesma semana, porque eu já vou abastecer o caixa. O dinheiro já vai rodar com o próprio dinheiro do fornecedor. Entender? Então, isso é o ideal que aconteça, tá? Agora, o que não pode acontecer aqui, Maurício, ó, daí tu revisa esses números aqui, tu vê o que pode ter acontecido, aonde que tu gastou mais, é o seguinte, o administrativo, os custos que são basicamente fixos, eles não podem aumentar. A gente não pode criar um custo maior, aonde a gente só tem, que a gente tem dificuldade de manter, de diminuir. Então, no mínimo, a gente tem, no máximo, manter e fazer o máximo para que a gente consiga faturar mais e economizar nos gastos operacionais. Para que, se caso a gente tenha uma venda menor, a gente consiga compensar nos gastos operacionais. Aqui, tu teve uma suba no gasto operacional de praticamente 3%, que seria o ponto de equilíbrio. Na venda, tu vendeu menos, mas tu deveria ter mantido o gasto operacional. E o gasto administrativo e o gasto com o pessoal e as despesas, elas devem só baixar ou manter, jamais subir, e teve suba. Então, por isso que teve esse tipo de prejuízo em janeiro, em Camobi. Por quê? Além de vender menos, teve gastos maiores que não deveriam ter acontecido. Então, essa que é a diferença, que a gente precisa ter esse detalhe maior. Tu precisa ter essa atenção, Maurício, de que o que é gasto fixo, administrativo, o pessoal não pode aumentar. Olha só, o administrativo, que são o aluguel, a água, a luz, teve um aumento de praticamente 3 mil, 4 mil. Com pessoal, mais 3 mil. Com comercial, 2 mil e pouco. Então, esse número aqui a gente vai ter que dar uma revisada, esses 3 mil aqui de marketing, de anúncios, não sei se é resquício do mês passado, do mês de dezembro, mas, enfim, não é só isso que teve de suba, o número aqui é bem considerável, negativo. Então, esse meio aqui, ele não pode subir. Se a gente for somar isso com o déficit da venda, teve uma diferença do ideal que foi que
que a gente vem executando durante o ano de 2024, tem uma diferença de 60 mil praticamente. E tu conseguiu compensar um pouco esses 60 com essa diferença aqui que tu conseguiu diminuir dos custos operacionais, certo? Só que mesmo assim teve um prejuízo. Então a gente tem que ter por mais que a gente diminua o custo de operacional, comprando menos insumo, gastando menos com energia, comprando menos produto de revenda, a gente fica numa linha muito tênue, aonde a gente vai ter que vender mais, porque não é muito mais fácil assim a gente vender mais para que a gente e mesmo assim a gente continuar economizando, porque daí a gente consegue fazer sobrar. Porque se a gente não consegue vender, ofertar o produto, por mais que a gente pop, não vai conseguir bater, porque a gente já começa o mês de evento. Todos esses custos aqui, ó, administrativos, estão aqui, que giram em torno de, ó, 2,40 vai dar 45, mais 20 praticamente, em torno de quase 60 e poucos mil já é custo pimba, já inicia o mês de venda, entende? Então, a gente já inicia o mês devendo 60 mil, fora os custos que a gente vai usar para trabalhar, que é a energia, as embalagens, as manutenções, os insumos que a gente vai comprar para transformar e fazer em algo para vender. Né? Então, tem que ter esse cuidado e o foco precisa ser venda. Por mais que a gente queira organizar, a gente queira deixar as coisas melhores, a gente precisa estar sempre estimulando a venda. E o gestor, Maurício e Cris, esse tem que ser o foco de vocês, tá? Então, esses são os números de Camobi. E agora, aqui do centro, olha só, Cris, tu foi, na verdade foi tu e o Patrício, né? Tiveram uma diferença da meta de 25 mil, né? Não foi tão grande, foi bem menor a diferença do que de Camobi, e do que foi realizado no mês de 2024, teve uma diferença bem pequena, né, em torno de 120, de 10 mil. E esses 10 mil tirasse a diferença na economia de insumos, na economia dos gastos operacionais, e não só dos gastos operacionais, de alguns gastos com pessoal, porque não foi recontratado alguém na faxina, isso já é aqui já dá para ver, ó, é praticamente um salário que já diminuiu aqui, né? Então, aqui no marketing, provavelmente isso aqui tem que ser contabilizado maior, porque deve ter colocado, o João deve ter colocado esse número aqui todo lá no Camobi. Então, por isso que não está aparecendo aqui. Então, esse resultado, praticamente, ele fica zerado. Ele divide aquele valor lá. Então, fica 0 a 0, vamos dizer assim, no centro, tendo essa venda aqui, né? 0 a 0. Porque vocês conseguiram fazer isso porque teve uma diminuição bem significativa, que nem o Maurício conseguiu, mas mesmo assim o Maurício não conseguiu vender mais e teve um custo operacional, administrativo, ele não conseguiu manter, ele aumentou. Aí que foi um pouco ineficaz, Maurício, a diferença entre vocês foi isso. Os dois conseguiram diminuir o custo operacional,
Mas aqui eles conseguiram manter o custo fixo, que é o administrativo e com o pessoal. Inclusive até diminuiu o pessoal. E tu aumentou. Então, automaticamente, quando tu aumenta o custo fixo, tu já é o início, tu já começa devendo mais, entendeu? Então, tu vai ter que caminhar mais. Então, isso não pode acontecer. Fica um ponto de reflexão aí para os próximos meses, tá? Mas, voltando aqui, Cris, o que que tu conseguiu fazer de número bom que a gente nota aqui, ó? Despesa operacional. O ideal, né, para ter um ponto de equilíbrio, é em torno de 45%, 45, 47, em torno de 40, 50% no custo da venda. Tu conseguiu baixar para 39. Muito bom. O que que tu fez para isso? Aqui dá para ver que tem uma baita diferença no gás. Será que tu pegou no final do mês de dezembro, né? E vai ficar o mês sem usar? Ou, né? A gente não... Aqui teve uma diferença significativa. Mas outra que teve diminuir um pouquinho o insumo. Praticamente deu em torno de 20 mil, quase 10% diminuiu praticamente do que poderia ter gastado se tivesse faturado, que é o mínimo, né, o ponto de equilíbrio. Então, foi feliz nessa, nesse mês com essas diminuições, tá? Muito bom. E o importante é que tu conseguiu manter os custos fixos. Isso também é importante. E aí, basicamente, zerando a conta aqui do lucro, né? Não tivemos lucros no centro, mas também não tivemos prejuízo, vamos dizer assim, né? Diferente de Camobi. Agora, então, consolidado é os dois juntos, tá? Consolidado é os dois juntos, que foi no mês de janeiro aqui, ó. Então, nós tivemos uma venda total de 256, a média do ano passado, mensal, foi de 325. Ah, isso é bom, é ruim? Isso é a média, foi a média do ano passado. Pode ser que no mês de janeiro do ano passado, se não me engano, deu 160 em Camobi, e no centro, vou até ver aqui, 110. 110, 270. Deu uma diminuição em torno de 20 mil. A diferença um pouco maior a diferença quase que a queda de Camobi aqui impactou. Essa que foi a diferença. Mas um pouco o centro recuperou, porque temos uma venda maior no centro. Então, mas o que é isso? Por isso que é média. A gente pode recuperar em fevereiro, em março, na época que em junho, a gente vender mais para que a gente consiga recuperar o que a gente não fez em janeiro. Esse é o que tem que acontecer, tá? Aí, o que eu vejo aqui, ó, a média do ano passado, a gente subiu muito os custos administrativos durante esse mês, então, são essa análise que eu consigo ter aqui, tá? Com esses números, que eu vou manter para a gente ir sempre analisando, e vocês, é muito importante vocês terem uh, essa, esse entendimento sobre as porcentagens aqui, pessoal. É isso que vai fazer a diferença na gestão de vocês.
E aí, para que vocês tenham um controle maior, o que a gente vai fazer junto aqui, ó? O João vai preencher e a gente vai controlando junto. Agora, no início da semana, eu vou pedir para vocês me passarem o custo dos gastos, dos insumos de cada material de limpeza que vocês vão comprar e o de insumo, o total, para mim ver de cada, eu vou gastar tanto com tal fornecedor, eu vou gastar tanto com isso, tanto com esse, totalizando um valor X, para que eu auxilie vocês daqui a pouco nessa compra, para que não fique só na mão de vocês e vocês, o ideal é a gente trabalhar em conjunto, porque pode ser que vocês não vejam algo que eu visualize. Então, eu vou pedir para que o Patrício, Maurício e Cris, vocês passem, antes de vocês confirmarem o pedido, vocês me mandem o valor dos pedidos. O Admix eu vou comprar R$ 1.000. O PEN eu vou comprar 500. O Companhia do Fermento eu vou gastar 500. Totalizando, manda no WhatsApp ele mesmo. Totalizando R$ 2.000, entendeu? E aí, automaticamente, eu já vou ter uma base de quanto que vocês vão gastar. E se eu botar aqui o número e ver que ele está acima, aí a gente vai ter que, para aí, vão dar uma olhada antes de vocês comprar. O que está acontecendo? Vocês revisaram no estoque? Será que o estoque está sendo furado de alguma certa maneira? Entenderam? E vocês também podem fazer isso aqui. Eu vou deixar livre para vocês fazerem isso, esse controle, né? E vocês botarem essas informações aqui daqui a pouco dentro dessa planilha aqui. Como é que vai funcionar? Aí eu dividi aqui já, por exemplo, no mês de fevereiro, tá? O que já foi gasto, o que já foi faturado. E o João preencheu. Já foi faturado a gente está então ouvi, 161 até dia 14, certo? E já foi gasto 9 mil de administrativo, já foram pagos 25 com o pessoal e mais 1.000 aqui. Então, vai dar 25, 26, 36 mil, praticamente, né? Mais esses daqui. Então, a gente já tem praticamente um déficit aqui também aqui, tá aqui o resultado, João, de 9 mil. Esse é o déficit que a gente tem até hoje. Se a gente não gastasse mais nada a partir de agora, a gente só teria um déficit de R$ 9.000. Mas a gente vai ter mais gastos. Por quê? A gente vai ter que comprar mais insumo. Então, para que a gente supra o insumo que a gente vai comprar e esse déficit aqui de 9 mil, a gente vai ter que vender mais. Porque senão o resultado vai ser esse daqui. Ó. Por quê? Eu tenho contas para pagar ainda, que não foram pagas. Né? Do próprio mês. Então, a gente tem em aberto, por enquanto, em torno de 25 que a gente vai ter que pagar. Então, para isso, a gente vai ter que faturar isso. E mais o que a gente vai gastar com insumo. Né? Mais o que a gente vai gastar com insumo. Então, aí é que tá. Por exemplo, para vocês terem esse cuidado nas compras, é assim, ó. Essa porcentagem ela tem que ficar sempre alinhada com o que está sendo faturado. Não posso passar de 40% a 50% as despesas operacionais do que eu estou faturando. Não posso, porque senão eu vou acabar
me prejudicando. Nesse caso agora, a gente está, neste momento, a gente está faturando 61 e está tendo despesa operacional de 54, de 33, então 54%. Não está tão eficaz até o dia 14. Então eu vou ter que economizar mais. Agora, tem que ser o Maurício tem que economizar mais nesses últimos 15 dias agora, nesses resto do mês, que tem, entende? Tem que ter essa diminuição, para que tu mantenha os 45 em média do custo operacional, certo? Agora aqui, ó, por exemplo, as despesas administrativas já estão a mais. Aí o ideal é em torno de 10%, só que já está com 15%. Por que está com 15% aqui? É porque a gente só está vendendo, a gente vendeu só praticamente 14 dias. E esse custo aqui, ele já inicia o mês já bombando, a gente já inicia devendo. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendendo, ele vai diminuindo. Vou dar só um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a gente tem mais praticamente metade do mês, né? Então, vamos dizer que a gente venda aqui, nessa semana que vem agora, 40 mil, certo? E na próxima semana, a gente venda mais 40 mil. Vamos botar 30 mil, que é o que foi feito no mês de janeiro. A gente chegou nos 135 mil, 131. O que isso representa? Se eu não tiver nenhum gasto mais operacional, que é difícil, né, não ter, como é que eu não vou comprar insumo? A gente vai ter que comprar insumo. Ó, vou deixar só eu não vou comprar mais aqui nessa semana de insumo. Eu só tinha comprado 21. Olha só, quanto que representa o custo administrativo? 7%. Por quê? Porque eu vendi mais do que eu gastei. Então, automaticamente diminui a minha porcentagem do custo administrativo e do insumo também. Olha só, a média é em torno de 35%, o ideal, CMV, é o insumo, né? 33% que é o nosso objetivo, mas a média é em torno de 35%. Agora, se eu não comprasse mais nada durante o mês e vendesse isso daqui, que não tem como, se eu tivesse um estoque bom, seria o ideal, ele chegaria a 16%. Isso aqui é surreal, é o ideal, né? É o mais do que ideal, é surreal, é quase impossível fazer isso. Mas, agora, se eu vou gastar mais 15 mil agora, essa semana de insumo, tá? E na semana que vem, opa, é menos aqui, eu vou gastar mais 10 mil de insumo, chegando num total de 46 mil de insumo, certo? Só que aqui eu não vou poder gastar mais nada em embalagem, mais nada em energia, porque não tem como, porque vai ter agora uma conta para pagar, então vai ter mais uns 4 mil aqui. Manutenção não vai poder ter, material de revenda não vou comprar mais nada, e nem material de limpeza. Material de limpeza nem dá para comprar mais, né, Maurício? Já comprou aqui o mais suficiente, que é para o resto do mês. Nem isso aqui não dá mais, já passou do limite, mês passado já teve um consumo superior, né? Alguma coisa está errada. Botou o cadeado lá, não deve ter mais ninguém mexendo, no mínimo, né? Então, não pode ter mais gasto superior. Se tiver, é porque está sendo ineficaz. Uma coisa que eu já notei é o seguinte, o custo
do material pode ter sido mais caro por conta da compra errada. Comprou saco muito grande só para tapar, para caber no lixo, não é para ser um cobertor em volta do lixo. Eu vi os sacos lá acho que nem de 200 litros, sendo que aquelas lixeiras são para 100 litros. Então, não ter esse cuidado, né? Porque senão o recurso vai fora, não faz sentido. A gente tem que otimizar o que a gente vende. Vender pouco e gastar muito, não existe isso. Isso não é a realidade que a gente vive aqui. Nem pode deixar isso acontecer. Então, custo com limpeza, agora em fevereiro, zero. É zero. É o que tem e não gasta mais. Tá? Só para deixar bem claro aqui contigo. Para que não tenha o mesmo erro do que aconteceu no mês passado, em Camobi. E tá contigo isso, para não acontecer. Mas, voltando aqui, vocês conseguiram ver que vocês conseguem simular. Olha só, se o Maurício gastar esses valores aqui de insumos, é o ideal. Vai ter em torno de 35% do valor do faturamento de gastos. Entende? Então, isso é muito bom que aconteça. Então, aqui você já consegue fazer uma simulação de quanto vocês podem gastar, baseado no que média de faturamento está sendo feito. E aqui, ó, os gastos praticamente que são fixos, eles não vai ter mais gastos aqui, a não ser que seja um gasto que não tenha sido colocado ainda, por conta do faturamento. Aqui, ó, João, tá faltando transporte aqui, ó, R$ 10 de transporte, ninguém vai só com R$ 10 de transporte, vai e volta para casa, né? Me liga, João. Então, é esse tipo de simulação que pode ser feito. Isso aqui a gente vai fazer semanalmente. Junto, vou auxiliar vocês e a gente vai preencher aqui, já vai tendo cuidado de não deixar os números nos enganar, tá? E o principal, cuidar dessa porcentagem aqui. Que isso daqui é o que faz a diferença. Essa porcentagem aqui, ó, é o que dá uma direção exata. Por quê? Tu pode até ter uma situação que isso foge do nosso controle muitas vezes, que a gente tem que evitar, que é diminuição de venda. Eu posso diminuir, eu posso me dar o luxo de diminuir a minha venda por alguma situação que a gente vem vivendo, né, no cenário, para não ficar aquela coisa, aquele pressão, porque o mercado externo a gente não tem como controlar. Controla o interno. Agora, eu não posso deixar ele e continuar gastando. Eu diminuo a minha venda, mas eu continuo gastando a mais. Então, aqui a gente vê a porcentagem de quanto eficaz está sendo a gestão que está sendo executada, tá? Então, existe essa planilha semanal do Camobi e a planilha semanal do centro, tá? Aqui, por exemplo, no centro, já tem algumas coisas que já foram preenchidas aqui, né? O material da limpeza, por enquanto, também tá em cima do laço, né? Que eles tomam cuidado aí. E o restante tá legal. Então, a gente vai fazer esse trabalho aí junto para que a gente consiga manter esse controle e a gente não deixar passar de uma semana para outra. E se for o caso, a gente cortar antes da gente ter mais despesa ainda. E o foco principal, pessoal, que eu quero deixar bem claro para vocês, isso daqui é mais para a gente ter um controle, para a gente ter informações do que a gente está fazendo e não deixar passar um mês, e sim, durante a semana a gente já resolver para uma próxima semana,
Isso aqui é o arrozinho com feijão para nós. Tem que ser. Maurício e Cris, é arrozinho com feijão isso daqui. E o que vai fazer a diferença, a cereja do bolo, é o quê? É os treinamentos, a cobrança de meta, a cobrança de execução, a cobrança de desperdício zero, consumo, que nem aconteceu lá, essa situação específica lá no centro, na Cris, zero, não existe consumo dentro da loja, a não ser no intervalo e passar pelo caixa com uma pessoa diferente, de preferência o supervisor, de preferência o gerente, ter esse saber o que for o que está passando e de preferência ele visualizar isso, mas ter uma pessoa que seja de confiança. E o seguinte, passar para todo mundo que quem é conivente a coisas erradas dentro da empresa também vai ter que começar a levar sanções. Por quê? Administrativas. Porque não faz sentido. A gente está aqui, é um grupo, e a gente precisa ter honestidade, sinceridade e transparência. Porque não é porque o colega está fazendo errado que eu vou deixar. Porque ele não está só prejudicando a ele mesmo, a sua empresa, é a minha, o ambiente. E se eu aceito isso, eu estou sendo tão pior quanto aquela pessoa que está fazendo. E tem que ser passado isso para todo mundo. E um gestor, um gerente, jamais pode deixar passar algo, acobertar qualquer coisa errada. Isso eu não admito, pessoal, de vocês. Eu tenho confiança e se isso acontecer, olha, é uma frustração tremenda da minha parte e é que nem uma traição para mim. Então, eu confio em vocês nisso e vocês têm que passar esse mesmo sentimento para as pessoas que estão aí dentro. Que a gente está aí para confiar um no outro, para fazer um lugar bom de trabalho, onde a gente prospere, onde a gente se desafia, onde a gente esteja aí para melhorar uma vida do outro. E, e não faz sentido nenhum ter desonestidade e trair a confiança um do outro, tá? Então, passem isso, vão fazer as coisas acontecer, vão fazer o pessoal ofertar produto, ter conhecimento do que está ofertando e, e tocar a bola para frente, fazer a diferença no lugar onde a gente estiver. Eu vou passar algumas atividades, eu vou deixar alguns pontos, não vai ser só para a Cris e para o Maurício, mas para o João também, e alguns detalhes da próxima semana, que a gente precisa ir alinhando, que não é, e algumas nem vai ser só da próxima semana, é praticamente para o mês, mas é muito importante estar sempre se alentando, tá? E agora a gente eu vou me organizar e vou passar para vocês uma agenda da minha, para que os alinhamentos aconteçam, as apresentações aconteçam e a gente veja os números mais de maneira clara e transparente. Mas esses detalhes que eu queria passar para vocês, que existem esses controles, a gente tem as análises e essas informações referentes ao pessoal. Não vamos deixar para depois. A advertência está aí, é para ser dado. O que é regra, e a gente tem que fazer se cumprir. Pessoa que faz as coisas bem feitas tem que ser elogiada, e é assim que a gente vai para frente, tá? E eu conto com vocês dois, contigo também, João, com a Josi, para que passem isso para todo mundo. Vamos fazer o nosso melhor e fazer a diferença onde a gente estiver. E caminhar para frente, tá? Todo mundo junto. É isso aí. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa eu, né, pelos horários, mas é o que me metei. E assim que vocês visualizarem e quiserem fazer uma sugestão, eu fico à disposição, tá bom? Abraço.